Fala família, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Nesse vídeo de hoje, dia 15, um assunto polêmico, tá? Um assunto bem polêmico. 19 clubes da Série A se reuniram e se articularam para definir que daqui para frente tem competência para organizar o Campeonato Brasileiro já do ano que vem, por exemplo, né? Através da criação de uma liga. E reunidos hoje no Rio de Janeiro, decidiram então entregar um documento à CBF para oficializar essa intenção, já com exigências para que a entidade CBF possa adotar as medidas exigidas e aí os clubes já organizarem o campeonato já para o ano que vem, né? Os clubes estão aí aproveitando um momento de fragilidade que não é só de agora. O momento de fragilidade da CBF já vem ao longo dos últimos anos, com presidentes envolvidos em escândalo de corrupção, denúncias, alguns até presos fora do país, e agora recentemente o presidente Rogério Caboclo afastado por acusações gravíssimas de assédio moral e assédio sexual, né? Então a gente vai abordar sobre esse assunto mais especificamente logo depois da vinheta. E eu quero te pedir, se não conhece ainda o canal, está conhecendo hoje o nosso canal Sociedade Malta e gostar do nosso conteúdo, se inscreva, você não paga nada por isso. Clica aqui no botãozinho inscrever-se, deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo e também deixa aí o seu like se gostar realmente do nosso conteúdo, beleza? Se quiser ajudar ainda mais o canal, pode se tornar membro através desse botãozinho, seja membro e vir fazer parte da família Membro Sócio Malta, os apoiadores aqui do canal, beleza? Te encontro então depois da vinheta para a gente saber até que ponto isso é interessante realmente para o futebol brasileiro. Será que a gente vai ter 19 clubes da Série A interessados em resolver o problema do futebol no país de forma coletiva? Será que a vaidade pode estragar isso, como já aconteceu no passado quando nós tínhamos o Clube dos 13? Vamos debater isso logo depois da vinheta. Uma matéria do GE, publicada nessa tarde de hoje, traz aí realmente um assunto muito polêmico que pode revolucionar o nosso futebol, né? 19 clubes da Série A estão se articulando desde a última sexta-feira, quando o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado, e internamente fala-se na CBF de que ele pode não voltar, e a possibilidade, a probabilidade é essa realmente, já que Rogério Caboclo foi denunciado por uma funcionária da CBF com acusações gravíssimas de assédio moral e sexual. E aí, essa fragilidade da CBF, somada também aos últimos anos, né, em que a entidade vem organizando o Campeonato Brasileiro de forma muito questionável, faz com que os clubes, né, 19 clubes mais precisamente da Série A, se articulassem ainda desde a última sexta-feira e se reuniram hoje no Rio de Janeiro dirigentes de diversos clubes aí da Série A para apresentar um documento para a CBF com exigências a respeito dessa criação da liga. O objetivo é criar uma liga que seja capaz de organizar o Campeonato Brasileiro já a partir de 2022, já a partir do ano que vem, né? Respeitando aí os critérios de ascensão e de descenso, né, em relação a quem cai e quem sobe na temporada 2021, né? 19 clubes, porque na verdade o 20º clube, que é o Sport, não pôde participar da assinatura do documento porque o seu presidente renunciou no dia de hoje, e o presidente do Sport não poderia então assinar o documento, né? Então só por isso, não quer dizer que o Sport esteja contra o movimento, né? Esse movimento visa, além da organização do campeonato, também tem um aspecto político, né? Hoje, na CBF, os clubes têm participação apenas na eleição, né? E com um peso diferente das federações no quesito de votação. Por exemplo, as federações têm peso 3, os clubes da Série A têm peso 2 e os clubes da Série B peso 1 em relação à votação. São 81 federações contra 60 clubes, e as federações pesando 3 vezes mais em relação à opção do voto, né? E aí uma das exigências
dos clubes é essa, né, de que os clubes possam participar de maneira igualitária, com peso igual ao das federações, né? Mas existem aí regras, né? A CBF tem o estatuto diz que para se, por exemplo, tirar ou diminuir poderes aí das federações, as próprias federações têm que concordar com essas mudanças, né? Pode isso, cara, veja só, para você mexer no direito de alguém, essa pessoa tem que concordar com o que vai ser feito, né? Será que as federações vão aceitar esse tipo de situação? Vamos aqui às exigências que os clubes fizeram, e aí a gente vem para o estatuto da CBF para a gente ver o quanto vai ter realmente capítulos daqui para frente, o quanto terão de capítulos daqui para frente em relação a esse assunto, né? Pedem os clubes, né, as seguintes situações, ó. Requer a imediata alteração estatutária que consagre uma maior participação dos clubes nas decisões institucionais e na gestão da CBF, admitindo-se os clubes como filiados dessa entidade. O segundo ponto diz o seguinte: dentre os itens dessa alteração estatutária, necessariamente deve ser incluída a votação igualitária nas eleições para escolha de presidente e vice-presidente da CBF, sendo certo que federações e clubes das séries A e B terão votos contados de forma unitária e com o mesmo peso entre si. Um terceiro ponto exigido é que, ainda dentro dessa alteração estatutária, inclui-se o fim dos requisitos mínimos para inscrições nas chapas concorrentes à eleição desta entidade, abolindo-se a necessidade de apoio a 8 federações e 5 clubes, permitindo-se o lançamento de chapas que tenham apoio expresso de ao menos 3 eleitores, independente de serem clubes ou federações. Um quarto ponto é comunicar a decisão da criação imediata de uma liga de futebol no Brasil, que será fundada com a maior brevidade possível e que passará a organizar e desenvolver economicamente o Campeonato Brasileiro de Futebol. Além dos clubes signatários, os clubes da Série B serão convidados a integrar a liga, né? Bom, esses são os pontos aí de exigência que foram apresentados formalmente através desse documento à CBF. O presidente da CBF esteve no Rio de Janeiro para participar brevemente da apresentação desses pontos. O senhor Antônio Carlos Nunes, que é o presidente interino da CBF, esteve no evento, mas esteve muito rapidamente, segundo a matéria do GE, ele saiu para resolver questões pessoais, estava fazendo exames, né? E aí saiu da reunião e deixou outros representantes para participar dos demais pontos que foram apresentados, né? O detalhe é que eu vejo o seguinte: dentre os pontos que foram exigidos, são pontos interessantes, né? Os clubes estão visando ter mais participação nas decisões da CBF, não só na esfera política, mas também nas decisões que envolvem gestão, que envolvem a instituição, né? E ter também ali a possibilidade de concorrer a eleições, né? Que representantes de clubes possam concorrer às eleições da CBF, que hoje estão bem fechadas, né? Quem concorre à presidência da CBF ou cargos da CBF tem que ter apoio de pelo menos 8 federações e pelo menos 5 clubes para poder ser um elegível, né? Então, os clubes querem o fim dessas amarras, né? E querem ter mais autonomia, querem ter mais poder em relação às decisões da CBF, né? Outro ponto é que eles querem realmente mandar na questão do principal campeonato que a CBF tem hoje a nível nacional, né? A CBF hoje é responsável por organizar o Campeonato Brasileiro e o torneio, né, a Copa do Brasil. Essas são as duas principais competições nacionais que são organizadas pela CBF. Em relação a essa questão da organização da CBF, eu acho que os clubes têm realmente total razão. A CBF vem organizando muito mal as competições, né? Começa pelo calendário, né, que realmente poderia ser um calendário mais tranquilo, né, mais extenso, até começar em determinado período do ano que pudessem os clubes jogar pelo menos uma vez por semana, já que os clubes têm aí Libertadores, Copa Sul-Americana, estaduais, né, e realmente fica um negócio que no decorrer do ano os clubes acabam tendo que colocar equipes reservas, né, muitas lesões, enfim, é um negócio realmente que
requer uma atenção maior. Outra questão é a transparência em questões decisivas, como foi, por exemplo, a questão do VAR, né? Desde que o VAR entrou nas competições nacionais, o VAR é muito questionado. As equipes que estão participando, né, das decisões do VAR totalmente despreparadas, não há ali uma leitura rápida, não há uma ferramenta confiável. Vimos isso no jogo do Vasco contra o Inter, né, lá em São Januário, onde o VAR descalibrou, e só naquele jogo descalibrou, num jogo totalmente decisivo, que valia ali então a decisão do Campeonato Brasileiro. Caso o Inter vencesse, o Inter iria com vantagens para o duelo seguinte, diretamente contra o Flamengo, e o Vasco ganhando estaria ali a passos largos de não levar a decisão para a última rodada, né, sobre a sua permanência na Série A. E vimos que fizeram pouco caso daquilo e decidiram da forma que quiseram, e a CBF nada fez, né? Então, a questão da CBF bagunçada, né, fragilizada e totalmente envolvida em questões políticas e que envolvem inclusive corrupções, realmente é um ponto que preocupa bastante, e os clubes nesse aspecto têm total razão. Agora, uma coisa que preocupa os clubes estarem organizando isso de forma coletiva é até que ponto os interesses coletivos estarão realmente sincronizados, né? Porque a gente vê que ao longo dos últimos anos tivemos clubes que tentaram aí, por conta do calendário, por conta das questões também que envolvem saúde, como a Covid, alguns clubes que tiveram aí convocações de seleção, né, jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, tentaram alterar o calendário e se beneficiar através disso, né, tentando adiar partidas, mudar local de confronto, enfim, mando de campo. Isso tudo pode ser um problema logo ali com a escalação, né, com a definição dessa liga organizada pelos clubes. Tem que ter realmente ali regras claríssimas para que interesses individuais não prejudiquem um coletivo. Vimos que no passado recente, por exemplo, o Clube dos 13, ele foi implodido por interesses individuais de clubes que foram atrás de contratos mais vantajosos para si, né, e esqueceram do interesse coletivo, e acabou virando essa bagunça, né? Clubes que ganham muito mais contra clubes que ganham muito menos, e o bolo ficou desigual, né? A divisão do bolo ficou com fatias absurdas para uns e bem pequenas para outros, aumentando endividamentos, aumentando antecipações de verbas, enfim, uma série de problemas que ocorreu desde que realmente o Clube dos 13 deixou de existir, né? Foi interessante para muita gente, né, que o Clube dos 13 deixasse de existir, porque havia ali um interesse coletivo. E aí você, por exemplo, começa a negociar individualmente e pagar aquilo que você acha que deve, ou você começa a exigir um pouco mais, achando que tem direito de receber um pouco mais, né? E aí você tem aquela guerra, né, de interesses individuais que acabam afetando um coletivo. Até que ponto isso vai ser controlado? Esse é um ponto que a gente tem que questionar, né? Vimos que, por exemplo, na FERJ, tivemos o Flamengo organizando o Campeonato Carioca, né? O Flamengo mandando seus jogos todos no Maracanã, ajustando o calendário do estadual ao calendário que envolvia outras competições. Então, o clube, quando tinha mais de uma partida na semana, acabava adiando algumas partidas do Carioca, e fazia isso, né, em comum acordo com a federação. Se existindo a federação já é dessa forma, imagina a CBF não tendo participação no campeonato. É um risco que a gente tem que discutir, né? Vamos aqui ao que diz então o Estatuto da CBF, né? O Estatuto da CBF, ele tem regras específicas, né? O que diz o Estatuto? O Estatuto da CBF prevê 2 tipos de Assembleia Geral. A instância máxima da CBF prevê administrativa e eletiva. É a Assembleia Geral Administrativa que toma decisões como destituir o presidente e votar as prestações de contas da entidade. Dela só participam as 27 federações. Eu tinha dito aqui 81, desconsidere, são só 27 federações estaduais de futebol. Os clubes só participam da Assembleia Geral Eleitoral, que só se reúne para escolher o presidente e os vices. E mesmo assim, eles têm peso menor nas votações. Os votos das 27 federações têm peso 3,
portanto, seria um peso de 81 votos. Os votos dos 20 clubes da Série A têm peso 2, ou seja, total de 40, né? Um total de peso. E os votos dos clubes da Série B têm o peso 1, que significa 20 votos, né? É essa concentração de poder nas mãos das federações estaduais que os clubes querem discutir nessa semana. Para a criação de uma liga, segundo o artigo 24 do Estatuto da CBF, é necessário ter a aprovação da Assembleia Geral Administrativa. Ou seja, para tirar o poder das federações estaduais, é preciso ter a aprovação dessas mesmas federações estaduais. Vale um ponto importante aqui, tá? Além de tudo que já foi dito na leitura dessa situação do Estatuto da CBF, fica claro a questão de diminuir, né, o poder das federações. Ou seja, os clubes mandando em competições e participando de votações de maneira igualitária, acaba diminuindo a influência, né, o poder que as federações estaduais têm hoje no futebol. Federações, Conmebol e CBF estão bem ligadas, né, e protegidas, né, criaram ali uma bolha e que acabam se protegendo. Com essa movimentação dos clubes, a tendência é que as federações se enfraqueçam cada vez mais. E de repente, o que hoje a gente fala em Campeonato Brasileiro, daqui a pouco as federações não teriam mais a condição, inclusive até, de repente organizar uma liga local, né? De repente os clubes se reúnem também e acabam afastando as federações. Eu sou contra as federações da forma que estão hoje. Acho que as federações hoje lucram mais do que os clubes, né? Algumas lucram bem mais do que os clubes. Não dá para generalizar, mas hoje, se você pegar a Federação do Rio, quase não tem prejuízo no campeonato, enquanto os clubes amargam prejuízo. E essa situação, essa concentração de riquezas, né, de recursos, tem que acabar. Os principais protagonistas de competições são os clubes e não as federações. As federações estão ali para garantir o regulamento, garantir a lisura, né, e fazer o campeonato ocorrer da forma que foi combinado. E também cuidar, né, de proteger os clubes e atletas. Esse é o papel da federação e não lucrar mais do que os clubes. Esse é um ponto, né? Agora, tudo isso começou como, né? Começou como? Com a Federação do Rio de Janeiro perdendo poder para clube local, né? O Flamengo entrou num cabo de guerra com a Globo. A Globo, então, decidiu, através da FERJ, romper o Campeonato Carioca. A FERJ, então, aciona a Globo na justiça, vira uma bagunça. Os clubes acabam se prejudicando porque recebem menos no novo contrato de TV e acaba que vira uma situação complicada, né? Então tem que ver se o interesse por trás disso também não é enfraquecer para se fortalecer. Vimos isso no Carioca. Quando há ali, né, entre Flamengo, FERJ e Globo uma guerra pelo direito de transmissão, pelos recursos de imagem, através da MP, né, da medida provisória do mandante, quem saiu mais forte daquilo tudo foi o rival. Numa guerra nacional, onde clubes mais estruturados, onde clubes mais organizados, por mérito, né, acabam tendo uma vida financeira mais tranquila, né, capaz de se garantir, de se sustentar numa guerra como essa, aguardando o desfecho, clubes que não têm essa mesma estrutura, que não têm essa mesma condição, vão agonizar e ficar à mercê dos principais clubes que têm ali o poder de influência maior entre os clubes demais, né? Entre os demais clubes, melhor falando. Então, é preciso ter muita atenção sobre esse tema polêmico, né? É preciso ter muita atenção sobre esse tema polêmico. É preciso que os clubes tenham o mesmo nível de diálogo, o mesmo nível de influência, o mesmo nível de participação e que não estejam à mercê de clubes, né, para poder tomar esse poder de decisão. Se isso acontecer, é uma tragédia maior do que a que está aí agora. Espero ter sido claro, né, nas minhas colocações. Quero te agradecer, você que nos acompanhou até aqui. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa a respeito, tá? Você concorda com os clubes fazendo a liga e
e capitaneando aí a principal competição do país, deixando a CBF de lado, ou você prefere a CBF organizando a competição com os clubes sendo protagonistas e participando um pouco mais com um peso diferente, né, dentro da politicagem que rola dentro da CBF, né? Deixe a sua opinião aí, é importante para a gente saber o que você pensa a respeito. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado, não deixe de se inscrever, de deixar o like se gostar, se não gostar também deixa o dislike. A gente te agradece, fica na paz, fica com Deus e até mais.